Olá, alunos. Voltamos, então, com mais alguns conceitos dentro do processo de socialização. E nós vamos falar agora, nessa aula, sobre, começando, né, com interação social. A gente vai falar sobre papéis sociais e estado social. Então, interação social é um conceito, vai ser uma fala bem breve, porque também é um outro conceito recorrente no nosso dia a dia. A gente tem que entender isso, que a nossa construção enquanto ser social, nossa socialização, ela passa por uma interação, certo? Então, o ser humano, para ele ser socializado, ele precisa interagir. O que é interação? Interação é um processo de troca, um processo de influência recíproca. Então, interação quando há um processo em que você está com o outro, né? Você está trocando alguma informação, você está influenciando o comportamento do outro, que o outro está te influenciando, está havendo uma inter-relação de comportamentos, de informações. Então, interagir é sempre com o outro. A gente fala, você interage com o outro ou com outros grupos sociais. Então, por exemplo, você está num grupo do WhatsApp, você está interagindo se você está digitando. Se você está lendo, você está interagindo também. Então, a interação é quando você tem... você não precisa ser o tempo todo um polo ativo no processo de interação. Você pode ser passivo no processo de interação, mas geralmente, quando você tem uma troca, você é ativo e passivo no processo de interagir com o outro grupo, ok? E como se dá essa interação? Como você interage? Você precisa dela, né? Quando o bebê está lá, ele está interagindo com os pais para aprender as primeiras regras de conduta e de comportamento. A gente tem que entender essas questões. A gente tem que perceber que a nossa construção, a nossa socialização, ela passa pela interação. Não é possível falar de socialização sem falar de interação, ok? Aqui estou falando umas formas de interação. Que formas são essas? Aqui falam da cooperação, da competição e do conflito. Como que é a interação da forma cooperativa? Você coopera com o outro, você está tá numa troca, vamos dizer assim, em que não gera nenhum atrito, é uma troca de construtiva, que você está aprendendo, que você está ensinando, ou seja, aquilo que ocorre de uma maneira mais pacífica possível. Você tem a competição também, com a forma de interação que você compete com o outro, né? Tentando influenciar o outro, tentando ganhar dele. Por exemplo, uma corrida é uma interação. Um jogo de futebol é uma interação. Está interagindo com o outro. Só que você está interagindo de forma competitiva. Mas dentro do mesmo time, você está agindo de forma cooperativa, né? Todo mundo está do mesmo lado e tentando chegar a um objetivo em comum. A cooperação é isso, né? Quando as pessoas interagem com um objetivo comum. A competição é quando você tem objetivos, né, opostos, né? Você quer ganhar e para você ganhar o outro vai perder. Então, a competição é uma forma também de ter um conflito. Uma briga é um conflito. Então, se tem uma briga de torcida, se tem uma briga de duas pessoas, é uma forma de interação também. Você está interagindo com o outro, você está se comportando direcionado ao outro, mas é uma forma de interação conflituosa, né? Então, a interação a gente tem que perceber nesse contexto, né? Em que a interação social, né, a forma que nós nos socializamos, ela se dá num contexto interativo. Você tem que se relacionar com o outro, você tem que interagir com o outro para poder se construir como um ser coletivo, né? A nossa construção faz parte dessa interação que nós temos. E a gente tem que perceber que as interações, que como está sendo colocado aqui no slide para vocês, a interação ela se dá em cada ambiente, ela tem um tipo de interação. Então, a interação que vocês têm na sala de aula é uma, a interação que vocês têm na hora do intervalo é outra, a interação que vocês têm em casa é outra, a interação que vocês têm com o namorado, namorada é outra. Então, na igreja vocês têm um tipo de interação. Então, a interação ela se dá de maneira diferente em contextos diferentes. Ou seja, em cada ambiente nós adotamos um tipo, né, de relacionamento, um tipo de relação específica para aquele contexto. E essa interação que se dá nesses diferentes contextos é relacionada aos papéis sociais que nós desempenhamos, ok? Que papéis sociais são esses? Vamos lá ver que papéis sociais são esses. Tá aí. Então, a nossa interação social, o modo como nós interagimos, depende dos papéis sociais que nós desempenhamos. Pense aí numa peça de teatro. É mais ou menos nesse sentido, certo?
Numa peça de teatro, você tem um papel. Ah, eu sou o mocinho. É um papel social. E a sua ação, o seu comportamento vai ser de acordo com aquele papel. Ah, eu sou o vilão numa peça de teatro. Eu sou o mal. É o papel social de mal, é o seu papel na peça de teatro. Então, essa ideia de papéis é pensar na nossa vida como uma peça teatral, né? A nossa vida, ela é como se fosse uma peça artística, né? Um teatro da vida. E se a gente for pensar um teatro da vida, nós temos diversos papéis que nós desempenhamos. Nós temos papel de filho, nós temos papel de pais, nós temos papéis de estudantes, nós temos papel de professor, tem papel de advogado, tem papel de médico, tem papel de irmão, certo? Tem papel de neto, de sobrinho, temos o papel de fiel da igreja, certo? De ovelha da igreja. Então, nós temos diversos papéis sociais que nós desempenhamos. Então, dependendo do contexto que nós estamos, nós temos um papel social diferente. Então, na família, nós temos um papel social. Na escola, nós temos outro papel social. Na igreja, nós temos outro papel social. E cada um desses locais que nós frequentamos, onde nós interagimos, se tem comportamentos socialmente esperados. Então, se tem comportamento esperado de um filho, certo? Depois a gente vai ver controle social, o que acontece quando seu comportamento não atinge aquilo que é esperado. Então, na sociedade, nós temos papéis que são esperados de nós. Aí, numa perspectiva funcionalista, se a gente desempenhar os papéis que são esperados por nós, a sociedade vai funcionar de uma forma melhor, ok? Então, os papéis sociais são comportamentos socialmente esperados, né? Então, e esse comportamento socialmente esperado que nós temos, que é o papel social que nós temos, e a forma como nós nos comportamos, ela gera uma posição, né? E essa posição é chamada de status social. Então, a ideia de papel e status está interrelacionadas, estão imbricadas, né, uma na outra. O status social é uma posição que eu ocupo, certo? É um status, né? É o estado o estado das coisas. Dentro de uma estratificação social, eu vou ocupar um lugar ou outro. E esse status social, ele depende da forma como eu me comporto, né? Ele está relacionado à posição que eu ocupo na sociedade. Então, aí, por exemplo, tem um exemplo aí de uma patente militar, né, que é uma coisa muito mais visível para nós. Então, dentro da patente militar, aqueles que ocupam uma patente maior, ele tem um status maior, ou seja, ele pode influenciar o comportamento do outro, ok? E esse status não é só de patente. Por exemplo, os alunos que têm a Lamar, que é uma questão que tem no colégio militar, as patentes de alunos também estão relacionados a isso, ao status. Então, por exemplo, tem profissões que têm um prestígio maior que as outras, então aí tem um status maior. Economicamente, aqueles que têm mais dinheiro têm um status econômico maior. Aqueles que ocupam posições, por exemplo, um prefeito, um governador, um vereador, um deputado, tem um status de poder maior. Então, depende da posição que eu ocupo. Então, a posição social que eu ocupo me dá um status ou não. O professor, por exemplo, os professores que têm mais titulação, são professores que têm um status maior no mundo acadêmico que os outros. Então, tudo isso está relacionado à posição que eu tenho e às recompensas que eu recebo e aquilo que eu tenho que me dá essa posição. Então, essa posição vai estabelecer uma forma de eu influenciar o comportamento do outro, de eu ter um cargo de mando, de eu ter uma influência sobre o outro, ok? O status social pode ser legal, dado por uma lei, pode ser social, dado por uma posição que eu ocupo, pode ser adquirido, atribuído. Então, diversas formas que esse status pode ser dado. Então, a pessoa estudou, se tornou um médico. O médico tem um status profissional elevado. Então, ele tem mais prestígio. Então, você vai ver, por exemplo, um presidente, um governador, ele tem um status também por uma questão legal, uma diplomação. Então, assim, são várias formas que esse status pode ser atribuído, ou ainda adquirido, né? Com dinheiro, tal, a pessoa ficou rica, né? Fez um negócio com rica, ela tem um status econômico maior. Então, são diversas formas, né? Ou uma posição de um grupo social que eu frequento e daí por diante. Então, o status social é isso, é relacionado ao posicionamento que eu tenho numa determinada relação. E o status também, ele pressupõe, né? Minha posição pressupõe um certo comportamento, ok? Até a próxima aula.